Olá, pessoal! Como todos vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem por aí. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu sempre venho trazer todas as minhas dicas e opiniões sobre livros, sobre filmes e sobre séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, vocês nos acompanham também pelo YouTube. Eu muito agradeço a todos vocês que estão chegando agora, para as pessoas que já estavam aqui desde o início. Gente, a presença de vocês é extremamente importante. Vocês não fazem ideia o quanto vocês são importantes para nós. E vamos então começar a nossa semana de carnaval, porque o nosso bloco de carnaval ele sempre vai para a rua antes do bloco de muita gente, não é mesmo? E nós temos séries excelentes, nós temos aí um filme que a gente vai ter que falar sobre ele aqui hoje, que vocês já viram que ele não me agradou bastante, mas a gente tem muitas outras coisas muito legais que vão entrar no nosso episódio dessa semana. Então, sem muito mais delongas, vamos começar o nosso episódio. E eu vou começar com uma minissérie que ela tem 6 episódios, está disponível na Netflix e eu vou dizer que essa aqui é uma minissérie para você que gostou de Yellowstone, mas aqui eu acho que ela é um retrato de uma época que foi tão tumultuada, tão controversa da cultura americana. Eu vou falar muito assim dos anos mesmo do descobrimento. Essa é uma série que se passa ali mais ou menos em 1851 aproximadamente, né? Vou dizer mais cravado que é esse período mesmo. Então vamos falar de Terra Indomável. Olha que série é essa, sabe? A gente vai falar sobre ela agora porque é uma série bem brutal, classifica-se bastante pela violência dos episódios, pela crueza mesmo dos episódios. E eu não estou dizendo que é uma série ruim, gente, muito, muito pelo contrário. A gente vai conhecer aqui uma história envolvente demais da conta, mas que tem sim esses rastros mais violentos. Então tem gente que não pode não gostar dela por causa dessa questão da violência, que é um rastro de violência sem igual, mas que não deixe de contar como realmente esse período se passou ali na história americana. Então vamos falar então sobre as nossas impressões dessa série agora. A sinopse da trama, ela é uma sinopse que de início vocês podem achar ela muito clichê, mas depende muito do contexto que esse clichê vocês podem entendê-lo. Aqui a gente vê uma dupla, na minha opinião, muito interessante, que é a Beth e o seu filho, o Devin. Eles precisam, sendo que nesse período de 1851, o país, os Estados Unidos foram muito envolvidos pela questão da escravidão, aquela conquista de novos episódios. Então a ideia da Beth é exatamente de atravessar com seu filho ali no meio do oeste americano, ali na perigosa região de Utah, onde ela precisa atravessar com seu filho para eles terem uma vida melhor e assim o seu filho poder mais à frente prosseguir com a sua família e ter assim a sua descendência. Mas o que acontece? Nessa região, e eu falo que Utah fica no meio do fogo cruzado de uma extrema e violenta disputa, porque ali a gente tem comunidades indígenas que ainda querem
estar dentro do território, que meio que foram jogadas ali naquela região. A gente tem o desenvolvimento e o crescimento maior das comunidades mormons. A gente tem ali diversos saqueadores também, então vocês já imaginam aqui a situação que não vai ficar muito legal. E aí, como ela e o seu filho que não tem tanto apoio, eles acabam se unindo a uma equipe, a um grupo que eles vão começar então a sua jornada. Só que o que acontece? Eles acabam ali emboscados ali e viram um banho de violência absurdo. Mas o que acontece? Esse banho ali de sangue, né, na verdade, que acontece, eles acabam sendo salvos por um cara muito misterioso, um cowboy meio errante. E eles acabam, né, sendo resgatados pelo Isaac. E o que acontece? Tem aqui uma dinâmica muito intrigante, porque a Beth, ela é uma personagem que muitas vezes você vai querer pegar ela e brigar com ela. Porque ela é uma personagem que é meio que como se ela não se encaixasse. E a gente até entende o lado da Beth, porque você está numa situação periclitante, você tem que levar o seu filho de um lugar para o outro. Você é uma mulher naquela época, e mulheres naquela época não têm muita voz, e ela acaba não confiando em ninguém mesmo, e tem momentos que ela chega a ser sim bem irritante, tá? Não tem muito o que fazer não. Mas aí acontece, eles ficam nesse impasse, porque ou ela vai confiar no Isaac para que eles consigam atravessar e chegar no ponto em que ela precisa, ou ela vai ter que arriscar tudo junto a ele e o seu filho, sendo que às vezes a situação não vai ser a melhor de todas. E, gente, que minissérie boa, tá? É uma minissérie que, sim, ela se destaca muito pela violência. Não tenho o que fazer aqui, eu não vou virar aqui para vocês e falar que é uma minissérie que é facinha de assistir, porque tem episódios que você fica muito incomodado com a violência, você fica muito chocado com tudo que está acontecendo. Principalmente tem ali os caçadores de recompensa e, nossa, tem momentos aqui que você tem que levantar e respirar, porque o negócio não é muito bom, não. Mas essa construção desse novo trio que se forma é a questão que te deixa mais envolvido com a trama e se eles vão conseguir chegar ou não até o ponto em que eles precisam chegar. Cara, eu nem vou falar com vocês o que acontece, porque a questão aqui é realmente dar para vocês a impressão dessa série. Se vocês acharem bem bacana e também é uma coisa que eu posso trazer mais à frente, é a gente comentar sobre o que aconteceu na primeira temporada. Mas eu já adianto para vocês que é uma série muito boa, de verdade, sério. Compensa muito, claro, se essa série com esse teor de violência é muito parecido com Yellowstone, com outras séries, se ela for o estilo que te agrada, se ela não for, realmente pode pular reto, porque essa daqui é realmente uma série caracterizada muito pela violência e não tem o que fazer. Mas eu falo para quem gosta do gênero drama, faroeste, é muito bem desenvolvido, 6 episódios e eu gostei demais. O próprio Michel Aroca do Série Maníacos fez um vídeo muito bom sobre a minissérie, sobre a temporada. Tem uma parte do vídeo que tem spoilers dele, tá? Então eu vou deixar para vocês bem avisado. Mas é um vídeo muito bom também para você que já assistiu a série. Vale bem a pena também você acompanhar o vídeo do Michel.
Mas é uma maravilha, gente. Isso aqui, para quem gosta de faroeste, é um verdadeiro prato cheio. É, eu não quero muito mais me adentrar, mas é uma série maravilhosa mesmo, tá? É muito, muito bom mesmo essa série. Então ficam essas aqui as minhas indicações de Terra Indomável. Está disponível na Netflix os seus 6 episódios. Desculpem a minha voz, minha voz não tá legal hoje, mas enfim. Fica então essa minha impressão aqui de série para vocês. Na minha segunda indicação de série da semana, a gente vai falar de mais uma, eu vou dizer minissérie no momento, porque ela não está renovada para uma segunda temporada ainda. Eu creio que ela vai ser até o momento em que eu estou gravando aqui. Deixa eu só verificar aqui. Estou olhando também pelo site. Parece que ela vai ter 2 temporadas, gente. Estou vendo aqui, parece que ela acaba de ser renovada. Isso, ela acaba de ser renovada para a segunda temporada. Tem 8 episódios. A primeira temporada, no momento também dessa gravação, a gente está bem no finzinho da temporada. São 8 episódios, tá? Então, hoje iria ao ar, se eu não me engano, o 7º ou o 8º episódio. Se não me engano, é o 8º, já é o final da temporada. E aqui é mais uma minissérie, mas essa aqui, eu vou dizer que ela é quase um sci-fi, mas eu acredito que ela é mais um drama, barra ficção, barra mistério. Eu vou dizer assim que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Porque aqui, quando você começa a ver a série, você nem imagina o rolê que já está passando aqui e o que já passou antes. Mas é uma minissérie em que tem ali uma cidade. É uma cidade bonita demais da conta, mas a gente sabe que tudo que é muito bonito, muito perfeito, tem alguma coisa de errado acontecendo. Então agora é a vez de nós falarmos, em breve nós vamos falar sobre a sinopse e as nossas impressões da primeira temporada, fazer uma análise da primeira temporada como um todo, mas aqui é o momento de nós falarmos para vocês a sinopse inicial e as primeiras impressões de Paradise. A Paradise está sendo disponível pela Disney Plus, sempre ali às quartas-feiras, ou seja, hoje, no momento que o nosso episódio está saindo, é o período em que você consegue acompanhar o primeiro episódio ou o episódio da semana da série, ou, que sabe, o final dessa primeira temporada, uma vez que agora parece que ela já foi renovada para a segunda temporada. Então aqui, nessa série, igual a gente estava comentando anteriormente, tem essa cidade, que é uma cidade ali americana, um lugar muito bonito mesmo, sabe? Muito organizado, as pessoas ali estão vivendo as suas vidas naturalmente como ela não parece ser nem uma cidade totalmente do interior, mas também não parece ser uma cidade muito caótica, como por exemplo Nova York, Nova Jersey, Washington e outras cidades americanas. É como se ela fosse um meio termo disso aqui. Só que é uma cidade onde o presidente americano, que é o Cole, está ali vivendo com essa população. E tem ali pessoas meio que estão ali vivendo suas vidas, mas acontece que o presidente com ali sua equipe de seguranças, parece que será que ele está realmente protegido nesse local aqui? Porque aparentemente não. O que acontece? Um belo dia ali, seguindo suas vidas, o chefe da equipe de segurança, que é o Xavier, vou falar assim, Xavier, que vai ser um nome mais parecido com o nosso idioma, não é mesmo?
ele acaba encontrando o presidente sem vida, né? Ele acaba encontrando o corpo do presidente dentro da residência do presidente. E aí começa uma investigação, procurando entender o que aconteceu com o presidente. E aí tem um detalhe que vai e pode te deixar com a pulga atrás da orelha, é que aparentemente parece que a morte do presidente tem a ver com o que é este lugar, com os segredos que este lugar enfrenta. Que este lugar, ele não é o que parece, tão perfeito como se fosse um paraíso na Terra, digamos assim. Porque quando a gente vê essa série, a gente não vê coisas típicas de cidades do nosso tempo. Por exemplo, não tem mendigo, não tem violência, assim, as pessoas convivem pacificamente, sabe? Não tem violência, não se usam armas nesse local. Então isso já começa meio que a suspeitar. E durante os episódios a gente vai descobrindo o que está acontecendo aqui. E a gente vê que o Xavier está ali com a sua família, mas a sua esposa não está ali. Tem algumas pessoas ali que tem a tecnologia, ele tem bastante tecnologia, mas parece que tem alguma coisa que não está no seu devido lugar, além desse homicídio que acaba acontecendo ali. E a série ela vai escalonando para situações em que no final da temporada você vai entender tudo o que acontece. Olha, é fantástica. Também é uma série produzida pelo Danny Fogel, que é, logicamente, o criador de This Is Us, que é uma série maravilhosa. Eu não me lembro se nós já falamos sobre ela aqui, mas a gente pode, em breve, relembrar sobre ela, que é uma série muito boa, muito bem escrita. E aqui é mais uma criação maravilhosa. E tem muitos pormenores acontecendo aqui, que aí a gente vai entendendo durante os episódios o que vai acontecendo. Mas é uma série sensacional, tá? É uma série muito boa para quem gosta dessas séries investigativas, mas você vai vendo que tem algumas coisas ali acontecendo que você meio que fica suspeitando de uma coisa ou outra, mas é uma série muito boa mesmo. É mais uma indicação excelente diante de muitas coisas aí nos streams que estão aparecendo. Vale muito a pena o investimento do seu tempo, tá? Nessa série, nós, os amiguinhos do Derivado Cast, com convidados especiais toda semana, eles estão fazendo a cobertura semanal, episódio a episódio, com spoilers, tá? E vale muito a pena. Assiste o episódio, chega lá no Derivado Cast, assiste sobre toda a série, cada um dos episódios. Eu acho que vai ser uma experiência fantástica. Vocês vão se divertir bastante com todos os episódios, esses 8 episódios aí dessa primeira temporada, uma vez que parece que a Disney já renovou para a segunda temporada. Então essas são as minhas impressões de Paradise, as 2 séries da semana. Terra Indomável, disponível na Netflix, bem baseada na questão da violência, e a série investigativa com um quê de não tem nada sobrenatural, que podem ficar tranquilos, que é Paradise, disponível no Disney Plus. E agora a gente vai com relação à nossa indicação de filmes da semana. Esse filme que a gente vai falar sobre ele, a gente já teve uma resenha recente do livro, que é
uma base o livro que se baseia, né? Essa minissérie aqui. Minissérie não, perdão. Esse filme aqui que a gente vai apresentar agora, que é um filme documental, tá? É um filme que ele foi disponibilizado inicialmente pela HBO à época, depois ele foi migrado para Max, né? E hoje você o encontra tanto pelo YouTube quanto pela Netflix, que conta uma história que, se você viu a nossa resenha do livro, você já sabe do que eu estou falando. E é uma série que é um livro, né? Falando toda hora de série, lembrando das duas séries, que vale muito a pena a gente conhecer essa história de um Brasil que eu vou te falar. Às vezes acontece algumas coisas no nosso país, a gente fica meio confuso com tudo isso. Então, aqui a gente vai falar do filme agora, baseado no livro da Daniela Arbex, na sua obra de estreia. A gente fala de Holocausto Brasileiro, que é um livro muito envolvente. O livro é extremamente impactante, tem fotos muito impactantes. E agora nós vamos falar sobre o documentário, o filme documentário em que teve por base o livro da Daniela. E como a série, o livro vai falar, aqui a gente tem depoimentos de sobreviventes do antigo hospital, o Centro Psiquiátrico de Barbacena, conhecido na época como Hospital Colônia. E aqui, mais ou menos na década de 80, começa a ter uma série de investigações, uma série de denúncias com relação aos maus tratos envolvendo os pacientes ali da instituição. E o que aconteceu nesse lugar? Inicialmente, quando você vê o nome, eu morro de medo aqui das plataformas brigarem comigo, mas é um assunto que precisa muito ser dito, sabe? Porque ele tem muito a ver com essa questão da luta antimanicomial, que teve aqui no Brasil há um certo tempo e continua lutando para que algumas coisas ainda melhorem. A psiquiatria e a psicologia já cresceram muito com relação a isso, mas ver as cenas das pessoas que estiveram ali, dos antigos pacientes, e uma outra coisa que com relação ao livro, que a gente não tem essa impressão, mas que no filme a gente tem essa impressão. Quando você vê o lugar, gente, eu tô arrepiando aqui, tá? De falar isso para vocês, mas o lugar, quando você vê os porões escuros, quando você vê como é que ele está hoje, os pavilhões que envolviam o antigo Hospital Colônia, que hoje é o Museu da Loucura, e casar com as fotos que foram tiradas à época, eu vou te falar uma coisa, você se arrepia, porque é uma áurea negativa, horrível, assim, é pavoroso de você ver foto. Às vezes você vai ver foto e vai sentir um certo arrepio, porque o lugar, ele é muito sinistro, sabe? Quando você vai contemplando com as informações do livro e vendo os depoimentos de pessoas que viviam, que são ali pessoas que alguns foram criados na cidade de Barbacena. A cidade de Barbacena é uma cidade um pouco mais tranquila, mas dentro, ali juntamente com Juiz de Fora e outras cidades ali da região, estavam no mapa de cidades tidas como as cidades que foram escolhidas por causa de clima e tudo mais, para viverem essa questão de esses indivíduos que não eram muito bem quistos pela sociedade à época e que eles estavam naquele lugar para eles poderem receber o tratamento que na época era, digamos, mais adequado. O Hospital Colônia
foi criado ali por volta de 1903. E no início, nas primeiras décadas, ele estava até fazendo ali um certo tratamento para a sociedade, né? Muitas vezes também, eu lembro que eu até falei isso na nossa resenha, de como ainda não se tinha uma vasta experiência, um vasto conhecimento do que temos hoje na relação da psiquiatria e da psicologia. Então, à época, tinha-se muito essa questão de que as pessoas não conseguiam lidar com relação aos transtornos mentais na época. E tinham muitos que nem eram muito classificados à época. Mas aqui a gente viu que tinham pessoas que eles tinham total consciência do que estava acontecendo ali dentro desse hospital. E pessoas também que foram pessoas assim, passaram no concurso, aí foi para o hospital ali para trabalhar. Algumas pessoas assim, teve caso aqui, por exemplo, de uma mulher que a sua mãe trabalhou na instituição, então ela acompanhava o dia a dia das pacientes, depois ela acabou virando uma interna. Então tem diversas situações aqui que vão te chocar. Muitas vezes você vai até questionar as pessoas à época. Então tem casos aqui que até as próprias pessoas entendem que eles poderiam ter ajudado melhor aquelas outras pessoas. Porque aqui não é só essas questões desses transtornos que esses pacientes ali vão vivendo na instituição. É a instituição que foi acolhendo outras questões também, não só pacientes com transtornos mentais, são aqueles indesejáveis, digamos assim. E aqui a gente vai ver mendigos, mulheres que trabalhavam com atividades nada agradáveis à sociedade, meninas que foram criadas para ser empregadas domésticas que acabavam sofrendo violência e engravidando seus patrões, crianças indesejáveis, dessas uniões que depois eram arrancadas das mães e adotadas por outras pessoas. Você vai ver homossexuais, você vai ver todos os grupos sociais, na época tidos como indesejáveis, que vão entrando nessa instituição e passando por verdadeiras torturas. Eu vou dizer aqui, inicialmente começando com um tipo de coisa que havia ali. Era uma instituição que não estava preparada para abrigar a quantidade de pessoas que teve que abrigar. Tinha ali um cemitério que na época que o hospital foi construído esse cemitério também, para assim, teve um paciente que faleceu, né, a gente vai lá, enterra ele lá, se a família não reconhecer o corpo, né, não quiser levar o corpo para o local onde ele deveria ser enterrado, só que o negócio virou uma barbárie, porque aqui tinham tratamentos dados de formas assustadoras. Às vezes, para você controlar um paciente, tem alguns casos aqui que a gente via que assim, eram dados 2 comprimidos, um azul e um vermelho. O azul se o paciente, parece que se o paciente ele estava agitado, mas não estava muito agitado. Aí você dava o azul. Se o paciente estava mais agitado, você dava o vermelho. Então, assim, a rotina desse local era absurda. Não tinha comida, a parte de água não era uma água bem tratada, o encanamento não era encanamento bem cuidado. Então, assim, é assustador de saber que isso estava acontecendo aqui no Brasil. E teve a época, parece que era um psiquiatra, ele chegou a vir no Hospital Colônia e ele fez a denúncia falando que esse lugar tinha que ser fechado imediatamente, porque aqui era conhecido como um campo de concentração, sabe? Que ele nunca tinha visto um e que aquele lugar era um campo de concentração. Então você pensa
Se esse cara, que era um cara que era renomado da época, e ele chegou aí no hospital e viu aquilo tudo e ficou horrorizado, além da equipe de reportagem da revista O Cruzeiro, que na época fez as reportagens ali na década de 60 e começou essa parte das denúncias ali na década de 80, começou nessas primeiras imagens e aí depois veio as denúncias na década de 80. Se eles ficaram assustados, você imagine eu e você, muitos anos depois da desativação do hospital, ver essas imagens, ver essa situação que aconteceu e não se chocar. É impossível, tá? E assim, é um lugar que, não sei, eu particularmente, eu sinto arrepios de ver aquele lugar, né, igual eu senti. Mas é um tema ainda muito debatido, que precisa ser debatido hoje em dia, que são os transtornos mentais, tá? É ver essa realidade, é ver essas pessoas que foram ali. A Daniela depois recuperou essas informações, transformou essas reportagens no livro e também depois com o documentário levando pessoas que tiraram fotos da época, que estavam ali agora no que restou, né, digamos, da instituição e relembrando tudo aquilo que aconteceu à época e colhendo também esses depoimentos. É algo assim horrível aos olhos de ver, mas que precisa ser dito, né? E vai ter coisas aqui que vocês vão olhar e vão falar assim, não é possível, mas infelizmente é o que aconteceu, tá? Então, é um documentário que ele é tão chocante quanto o livro. Se você não viu nossa resenha aqui no canal, assista a nossa resenha, ela está disponível pelo YouTube, no nosso canal. E se você tiver oportunidade, veja o filme, assista o outro documentário. Tem um documentário chamado, nossa, eu acho que eu não vou lembrar do nome dele agora, Em Nome da Razão, né? Também é um documentário, esse já é mais curto, da década de 70, se eu não me engano, com os internos do hospital. Tem uma série chamada O Colônia, disponível na Globoplay, se eu não me engano ainda ela está disponível lá. Se você não conhecer essa história, conheça, porque é uma história que é da nossa gente, né? Vale a pena a gente conhecer essa história. Meu nariz que tá horrível, gente, quase que eu tive que espirrar aqui, mas olha, é assustadora e com certeza vai ter gatilhos para você que não gosta de cenas muito fortes, muito impactantes, mas vale a gente conhecer pelo menos a história. Se você acha que é uma história que não dá para você, pelo menos conheça essa história, porque é assustadora, mas é a história do nosso país. E para que a gente não veja isso de novo acontecer, a gente precisa passar para frente e entender que isso faz parte da nossa rotina. Então, essas são as minhas impressões de Holocausto Brasileiro, atualmente disponíveis na Netflix e no YouTube. Assista, se for o caso, tá? Para vocês. Eu não vou recomendar exatamente, mas eu também não vou deixar de comentar sobre ela por aqui. E a nossa segunda indicação de filme da semana é uma indicação que a gente vai fazer com uma certa cautela, porque é o seguinte, a gente, quando fala sobre esse tipo de assunto aqui, eu falo assim, quando a gente vê, por exemplo, filme desses seres mitológicos, tipo vampiro, lobisomem, é tipo um remake, na verdade, né, da Blumhouse, esse aqui. Mas, assim, existem coisas aqui que dá pra gente dizer que são coisas, assim, muito interessantes, tá? Mas, assim, eu não sei se é o tipo de filme que vocês vão gostar, porque pra mim
foi um filme muito controverso, sabe? Muito controverso mesmo. Mas vamos falar sobre ele. É um filme que está estreando nesse ano, né, nos cinemas em 2025. Caso você for ouvir a gente lá em 2040, né? Não é nesse ano que nós estamos estreando. A gente está estreando aqui em 2025 esse filme. Nós vamos falar de O Lobisomem. Está disponível nos cinemas no momento, né, da gravação desse nosso áudio. Mas vamos falar sobre esse filme e as dinâmicas sobre esse filme aqui. Assim, nós temos algo aqui para falar desse filme, né? Vamos lá. Na história, eu acho a premissa dessa história uma premissa até bem simples. É uma premissa que a gente vê que ela é até, de certa forma, bem interessante, mas que a gente pode dizer que é um certo filme, não vou dizer terror mesmo. Ele é um filme, eu vou dizer um suspense barra terror, mais ou menos, porque quando você lembra daquele filme clássico, eu nem tô lembrada da década do filme, mas vou dizer década de 80, que foi a época que eu assisti o primeiro filme. Tem muito essa questão da transformação do lobisomem, né? Esse homem que se transforma em lobo, né? E aqui nós temos isso também, tá? Eu não vou mentir para vocês, não. A gente tem esse body horror aqui também. Mas aqui eu acho que a dinâmica é uma dinâmica um pouco mais lenta, a gente pode assim dizer. Aqui a gente vai ver inicialmente o menino, né, com o seu pai numa floresta, um lugar ali mais isolado, bem característico mesmo desses filmes assim, como se fosse desses filmes de terror mesmo em floresta, sabe? E tem uma criatura ali em volta deles, sabe? Que eles estão ali, o pai do Blake, ensinando a ele a caçar. Mas tem uma criatura ali, uma criatura lendária que está por ali, e passa-se um tempo, né? Eles estão indo ali para a mata, e tem uma coisa aqui que a gente precisa dizer com relação a esse filme, é que ele mostra muito assim, essa relação tóxica do pai dele com ele, sabe? Que ele não foi assim, criado com respeito, com amor, com carinho, ele foi, mas o pai dele foi bem truculento mesmo com ele. E você percebe nesse pouco tempo que a gente vê ali de filme, e eles ali meio que a caça, tem ali tipo uma casinha alta que eles sobem, como se fosse um observatório para poder atirar à distância em, por exemplo, animais, criaturas, né, o que tiver ali. Mas lendariamente tem essa criatura que ela rodeia ali a região, sabe? Parece que tem outros caçadores que estão de olho nessa criatura há muito tempo. E ela tá naquela região ali mesmo. E aí, o que acontece? No início do filme, a gente vê o o Blake, e o pai dele ali, não sei porque eu lembrei de Charlie, mas enfim, eles estão ali procurando, né, ensinando a caçar, e aí tem a oportunidade de caçar essa criatura, e eles estão ali no meio da mata para caçar essa criatura. Passam os anos, o pai do Blake simplesmente desaparece, depois é dado como morto. E aí fica essa casa para que o Blake vá lá, e o Blake quer ir lá para pegar as coisas que tem lá dentro da casa. Mas aí a gente vai nessas partes assim do filme que ficam um pouco confusas, na minha opinião. O Blake, ele é casado com... como é que é o nome do personagem da Julia Garner, gente? Peraí. Acho que é Charlotte. Isso, é a Charlotte.
E aí, o que acontece? A relação dessa família aqui é uma relação muito estranha, porque primeiro é o Blake que cuida dela, né? Uma vez que a Charlotte ela trabalha numa revista ali de nome e ela tá começando a ascender na carreira. E ela é mais metódica, tem ali o seu jeito de trabalhar e tudo direitinho, mas é um casal que eles não têm química, eles não estão ali, parece que na mesma sintonia. E o Blake, ele é, digamos ali, tipo escritor, que não tem muito sucesso, uma coisa assim. Mas nesse dia que ele recebe ali a correspondência, que o pai foi dado como morto, ele quer voltar àquele lugar que ele fugiu há anos, né? Que ele nunca mais voltou lá, junto com a sua filha, a Glinda, e eles têm uma relação meio estranha, sabe? Eu não gostei muito da relação dessa família, não. Uma menina que ela, da idade dela, quer se divertir e tal, mas ele é assim, ele é um pai que é como se ele não conseguisse ter a sensibilidade que ele diz ter, sabe? É muito confuso para mim isso aqui. E aí eles voltam então para essa casa ali no meio do nada, e ele consegue convencer a esposa a ir junto com a filha. E aí eles vão meio que de encontro com essa criatura que tá ali rondando a região. Gente, tem umas cenas aqui que vocês vão olhar e falar assim, gente, o que tá acontecendo? Que é isso? Porque assim, a Julia Garner para mim é uma das surpresas aqui desse filme. E assim, a atuação dela é uma atuação que você vê que ela entrega bem. Eu gosto da atriz, a atriz tem atuações muito boas. Aqui o roteiro não ajudou ela, tadinha. Aí eu tenho que virar para ela e falar assim, filha, quando o seu agente for procurar um filme para vocês fazer, olha esse filme, tá? Porque esse filme não vai dar bom, né? Veja bem. Mas você valeu a pena ver por causa de você, veja bem. Mas assim, realmente o ator que faz o Blake e a atriz que faz a Ginger, que é a filha, é Gringer, isso, é isso mesmo. Ai, cara, eu não consegui ver esses dois aqui e sentir nada por eles, assim. É aquele filme que você vai virar e falar assim, meu filho, sai daí, meu filho não vai aí, menino, onde você tá indo? Menino, volta para dentro da casa, menino, tranca essa porta. E, assim, tem um filme, na verdade, eu tô trocando as bolas aqui tudo. Tem um vídeo do Lucas, do Refúgio Cult, e também eu acho que é a do Otávio Gato Super 8. Eles falando desse filme. Ô, gente, assiste o vídeo deles também. Porque o que eles falam é exatamente a sensação que eu tenho aqui. Sendo que geralmente o do Lucas, ele tem uma parte com e sem spoiler. Mas eu gosto bastante dos vídeos dos dois. Mas sabe quando você não consegue se ligar aos protagonistas da história? Cara, eu não consigo, veja bem. Tem pontos aqui no filme que são realmente interessantes da história. A premissa não é a premissa mais maravilhosa do mundo. É um filme, por exemplo, você vai ver no domingo com a sua família, mas aí você avisa pra vovó que vai ter umas cenas ali meio cabulosa, que às vezes não é melhor ela ir ver, tá? Mas é um filme que, assim, vai ter momento dele que você vai olhar, vai mexer no celular, né? Vocês me desculpam, mas essa é a verdade. Eu venho aqui dizer a minha verdade para vocês. É um filme, sim, que, né, tem esse ponto da Julia Garner, que é bacana ver a atuação dela aqui, mas não, mas assim, aí acaba por aí, sabe? Porque realmente a atuação do ator
que faz o Blake, da atriz que faz a filha deles, não me pegou. Realmente não foi algo que me agradou e que tinha hora me dava raiva de ver o que estava acontecendo aqui. Mas eu também não desconsidero o filme, tá? Eu tenho certeza que principalmente a parte que o Blake transforma, então você já sabe, eu tô aqui falando para vocês o que acontece, que se é lobisomem, alguém precisa se transformar em um lobisomem, não é mesmo? Que seja o lobisomem transformar em lobisomem. Mas, assim, tem coisas, assim, que são interessantes aqui, de se acompanhar, sabe? Mas é um remake que, eu não sei se você vai lembrar dele depois de assistir. Mas fica aqui essa minha impressão desse filme que ele foi confuso para mim. Ele foi extremamente confuso para mim. E eu, né, não desconsidero o filme, mas assim, né, enfim, para mim não foi a melhor coisa que eu vi esse ano não, gente. Realmente aqui nós temos que conferir que não é assim a maravilha toda não, mas é o que temos e se você gosta desse tipo de filme, desse body horror que acontece ali, vale a pena vocês investirem seu tempo aqui. Mas se você não gosta, se você acha que isso não vai dar bom para você, olha, pode passar reto, porque às vezes vai ser melhor, tá? Não tem o que fazer, gente. Realmente é complexo isso aqui. Então fica essas duas minhas indicações de filme da semana, outra nem tão indicação assim, que é o Holocausto Brasileiro, é o filme disponível na Netflix e no YouTube, você consegue assisti-lo, e também o filme aí não muito agradável, na minha opinião, pelo menos, vai que na sua opinião é boa, o famoso O Lobisomem, esse remake de 2025. Bom, para fechar o nosso episódio de hoje, o nosso bloco de filmes e séries da semana, uma vez que o próximo vai vir só na quarta-feira de cinzas, nós vamos falar sobre mais um livro de uma saga que a gente já está falando sobre ele aqui no canal há um certo tempo. Nós já falamos dos 3 primeiros livros desta saga e agora nós vamos ao 4º livro dessa saga. É um livro que esse eu já falo que e eu concordo com a resenha da Tatiana Feltrin do TLT. Ela tem uma resenha muito boa sobre esses livros, aliás. Ela foi relendo também durante um tempo e eu concordo com a Tati, concordo com a Juliana, concordo com vários outros criadores de conteúdo com relação a essa saga. Depende muito do tipo de público que você é como pessoa e o que você usa como leituras. Para mim, isso aqui vale para qualquer idade, tá? Eu estou vendo pela primeira vez agora de mais velha e eu não vejo nenhum problema com relação a isso aqui. Eu, aliás, estou gostando muito da experiência. E não fico olhando muito o que a autora fala, deixa eu falar, porque às vezes a gente não for dividir bem o que os autores fazem da obra, tentar separar, tem casos que não dá para separar, mas tem casos que dá. Então, se você for olhar isso, vai dar ruim, vai dar muito ruim mesmo. Mas, isso também, senão você não aproveita aí todas as coisas aí que existem no universo da literatura. Então, nós vamos falar do 4º livro da série Harry Potter. Vamos falar sobre Harry Potter e o Cálice de Fogo. Esse é o 4º livro. Esse aqui, ele foi, deixa eu ver aqui, ele foi publicado em 2001, eu acredito que sim, acho que a primeira vez que ele foi publicado foi em 2001. Eu não li, né, como eu falei com vocês, não li nenhum desses livros à época, mas eu imagino que as pessoas que pegaram esses livros à época do lançamento devem ter ficado muito contentes aqui, porque tem muitos fãs que cresceram
com a história do Harry Potter. Então aqui a gente começa a pegar eles mais nessa fase da adolescência. A gente continua vendo mais dessas, como é que eu posso dizer, dessas aventuras do Harry Potter, ele já ficando mais um adolescente, um rapazinho. E aqui a gente sabe que é um período, quando assim, a criança está ali com seus 12 anos, 13 anos mais ou menos, é muito, assim, é muita coisa para processar, tem o corpo da gente que muda na época, e tem também essa questão, começa essa competitividade de meninos e meninas, até envolverem em relacionamentos amorosos, não é mesmo? Tem gente que começa a se desenvolver amorosamente nessa época, mas aqui a gente começa a ver que continua ali essa questão do final, né, da Copa Mundial de Quadribol. A gente também tem assim, essa questão ainda dos comensais da morte. Isso ainda continua, né, aparecendo aqui. Mas tem ali um evento que acontece que envolve, parece que os comensais da morte, e tem ali tipo, como é que eu posso dizer para vocês? Tem aqueles ali, é como se fosse ali, digamos, os animaizinhos, né, os bichinhos que têm relação com os seus donos. Vou colocar assim, que vocês vão saber o que é. Tem ali uma coisa que envolve esse personagem, bem próximo ao final da escola, da Copa Mundial de Quadribol. Então é um evento ali que acaba envolvendo a varinha do Harry Potter. É como se acontece ali um crime e tem esse personagem ali no meio e ele está usando a varinha do Harry. É como se ele estivesse conjurando, usando a varinha do Harry, que é extremamente proibido. Até o dono desse bichinho ali, desse animaizinho, ele acaba sendo expulso, né, ali da casa, ali da família. E depois, bem na sequência, acontece ali como se fosse uma competição entre as escolas de magia e de bruxaria, né? Não é só Hogwarts que existe ali. Existem outras casas, outras escolas que fazem esse tipo de ensinamento, né? Para ali os que são descendentes, né? De bruxos, né? Dessas magias. E aí o que acontece? Quando tem essa questão das escolas, são escolas que têm pessoas mais velhas, são pessoas geralmente a partir de 17 anos que podem competir, porque eles já estão na fase das escolas que eles já aprenderam, inclusive, aquelas aulas de defesa contra as artes das trevas, sabe? Que sempre todo mundo quer aprender o que está ali, mas muitas vezes, né, a gente tem que entender o que vai aprender, né, galerinha? Porque senão não dá, né? E aí, o que acontece? Tem essas competições, mas parece que os jovens ali só podem ser jovens nesse período. Na escola do Harry, cada casa, né, digamos ali, cada... como é que eu posso dizer? Vou dizer cada casa mesmo, tem que indicar um bruxo para que possa participar dessa competição. E o que acontece? Tem as pessoas que fazem essa escolha, eles têm que dar o seu nome para, digamos ali, é tipo um cálice que tem, e o cálice ele vai pegar esses nomes, vai colher esses nomes e depois ele vai, como o chapéu seletor, sabe? Ele vai dar quem vão ser os competidores ali daquela escola. Só que nesse meio desse rolê acaba que a casa que o Harry
está, ela acaba ficando com 2 competidores, o que não é muito correto de acontecer, uma vez que o Harry tem 13 anos, não 17. Ele acaba sendo escolhido como ele, o último, né, dos últimos. O Cálice de Fogo acaba escolhendo o Harry também, além de ter escolhido uma outra pessoa ali. Então tem essas outras escolas europeias que vão ali nessa competição, e a gente vai vendo o que vai acontecendo durante a competição. Tem ali umas partes que a gente vai vendo que a história, aos poucos, ela vai ficando mais sombria. Eu concordo com a Tati nesse quesito aqui. Porque essa parte dos desafios são desafios mais perigosos, né? A gente começa a ver essa mudança na relação dos Dursley, da Hermione ou Hermione, você pode colocar na parte que fica melhor para você, que parece que tem ali digamos, começo de relacionamento entre eles, mas que o Harry acaba meio que envolvido no meio desse esquema, assim. Então a gente vai vendo que esses primeiros interesses, tem também ali uma parte muito fofinha aqui, né, a parte única mais fofinha aqui da história, na minha opinião, que é uma parte que tem ali um baile também, a Hermione, ela acaba indo bem bonita nesse baile. Então, ou seja, é um livro que ele dá sim para o adolescente, tanto que a indicação da idade sugerida é de 12 anos para cima, né? Para crianças menores realmente não dá mesmo, principalmente do que acontece no final do livro. Eu vou ser bem sincera com vocês, cortei aqui minha frase, mas junto com a Câmara Secreta continua sendo meu livro favorito da saga até agora, com esses 4 livros lidos. Mas esse é o meu segundo melhor. Eu gostei muito dessa história aqui. É uma história, assim, que ela já começa a ser maior. Tanto que esse, O Cálice de Fogo, ele é um dos livros mais vendidos, né? Porque geralmente a pessoa pegava os livros 3 primeiros e lia e tal. Mas às vezes assim, aí tinha um coleguinha que tinha os 3 livros, aí o pessoal ia lá e pegava emprestado. Mas parece que as vendas desse 4º livro são vendas muito boas mesmo, é um dos mais vendidos. No momento, se você quiser lê-lo, você consegue lê-lo pelo Kindle Unlimited ainda. Ele não é um livro tão caro, tá? Esses livros do Harry Potter, só aquelas versões de box são versões mais caras, tá? Mas essas versões assim, que são de Kindle, sabe? Elas já são versões mais baratas, não são versões tão caras, não. Mas eles ficam mais ou menos ali nessa média, assim, de uns 50, 60, 70 reais, mais ou menos. O audiolivro dele eu já acho mais caro. Se você tem a sua assinatura pela Audible, ele já fica um pouco mais caro, já fica mais salgado. Aí eu já acho que vale mais a pena você pegar o box e acabar ouvindo ou lendo tudo pelo box. Mas com relação à história, é uma história assim bem interessante. Tem aquelas partes chatíssimas de adolescente que vocês podem se irritar, mas no geral eu gostei bastante da leitura. É uma leitura mais envolvente, já fica mais sombria e que vai se colocar nos outros livros. Fica uma recomendação aqui para vocês. Realmente obedeçam essas ordens de idade sugerida para os livros do Harry Potter, até mesmo porque para os seus pequenos acompanharem. E também para que quando você pedir o seu filho para contar, eu gosto sempre de dar essa dica também. Quando seu filho lê um livro, ou que você vê que é um livro que é para a idade do seu filho, peça a ele para te contar o que ele achou do livro.
e do que fala a história. Até para você desenvolver esse raciocínio no seu filho é muito legal, vale muito a pena. Aí, quando você for ver desse livro aqui, você olhar e falar assim, não, meu filho, vamos esperar um pouquinho, né, para você ler essa história. Vai que ele quer ler de cabo a rabo, eu imagino que ele vai querer, com certeza. Mas é uma leitura fluida, uma leitura bem interessante, vale muito a pena, na minha opinião, respeitando a idade sugerida que está ali. Até pelo site da Amazon que eu estou vendo aqui agora. É um livro mais gordinho, tem 584 páginas, né? E é um livro que eu gostei bastante também da experiência. Se você já leu, me conta o que você achou, quais são as suas impressões, se você leu na época ou se você está lendo agora. Porque para mim Harry Potter sim é para todas as idades, eu não tenho nenhum problema em dizer isso aqui para vocês. E é isso, gente, ficamos por aqui, passou mais de uma hora nosso episódio, mas tem coisas aqui que eu precisava dizer para vocês. E são as coisas que eu realmente acho, né, gente? Eu não vou ficar aqui falando de coisa que eu não agrado, né? E dizer que é lindo, maravilhoso, porque a ideia nossa é essa. É vir vendo as coisas que estão por aí e trazendo as nossas reais impressões para vocês. Então, muito obrigada para todos vocês que estão conosco. E, por favor, você vai pular o carnaval na rua, pule com responsabilidade, se programe para você não ficar lascado depois, porque no Brasil o carnaval é o momento em que o ano passado fecha, né? Na verdade o ano já começou em janeiro, tá? E que você consiga brincar o carnaval com responsabilidade, não vai arrumar encrenca no carnaval não, tá? Dirige com responsabilidade, não vai beber e dirigir, que não vai dar certo, tá? Todo mundo já falou isso há trocentos anos atrás, você vai fazer essa cagada agora? Vamos lá, né? E nos vemos na próxima semana, na quarta-feira de cinzas, não é mesmo? Começando a Semana Santa, e tentando juntar os cacos do carnaval. É mais ou menos assim que acontece para algumas pessoas. Então é isso, muito obrigada. Se você vai acompanhar os vídeos da Escola de Samba, fique à vontade. Mas nós vamos aqui continuar vendo os nossos filmes e séries e vendo as nossas leituras do ano. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E é isso. Nos vemos por aí nos próximos vídeos. Lembrando que essa semana ainda nós temos vídeo sobre a segunda